Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rogério Tupinambá, aqui da Ortogel, e hoje a gente vai falar para vocês a respeito de reabsorção radicular. Um tema muitas vezes controverso, um tema que às vezes pode assustar as pessoas, mas aqui a gente vai definir para vocês direitinho quais são os cuidados que vocês têm que ter, como é que a gente pode evitar essas reabsorções, qual a origem dessas reabsorções e o que todo ortodontista deve saber quando se depara com um caso de reabsorção radicular. Combinado? Vamos lá então? Então, começamos a nossa aula de reabsorção. Bom, como a gente sabe, esse tema ele é um tema que assusta. Até porque a gente, quando se depara com um caso de reabsorção, sempre bate uma dúvida, né? O que fazer? O que a gente pode fazer quando a gente se depara com um caso desse? Será que a melhor opção é continuar a ortodontia? Será que a gente tem que interromper? Será que tem que fazer canal? Qual é o problema que a gente vai ter que resolver? Como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Então esse é um ponto importante, um ponto que vai mudar bastante a percepção que a gente tem. Até porque tem muita informação desencontrada a respeito de reabsorção radicular. Então vamos começar. Bom, pessoal, primeira coisa, né? Quando a gente fala de reabsorção, a gente tem que entender o que é a reabsorção. E basicamente é a redução, a perda da estrutura dentária da região radicular. Ou seja, você vai perder dentina. Isso pode acontecer tanto por meio de uma lesão interna quanto por meio de uma lesão externa, que, claro, obviamente, quando você vai olhar numa radiografia, você vai perceber o quê? O encurtamento da raiz do dente. E a gente pode ter entre esses fatores que vão levar a essa reabsorção, fatores relacionados com fatores locais, né, relacionados com a morfologia da raiz, também tem fatores associados com fatores mecânicos da própria biomecânica que a gente está fazendo naquele movimento ortodôntico, o tipo de aparelho que a gente vai utilizar, quanto tempo e qual foi a amplitude daquela força que a gente utilizou, qual que foi o movimento que a gente realizou naquele dente e, obviamente, se esse dente tem algum histórico aí, né, de trauma. Então, todo o conjunto de coisas associadas vai estar levando você a ter um tipo de reabsorção diferente ou mais agressiva no seu paciente. E, basicamente, a gente tem que entender que essas causas, né, da reabsorção, elas são totalmente locais. Ou seja, não tem a ver com condição sistêmica, não tem a ver com alteração por conta de herança genética, ou seja, o meu avô tinha reabsorção, meu pai também tinha, então meu pacientinho também vai ter, eu vou ter. Não, não tem a ver. Não existe nenhum link genético correlacionado com a presença ou não das reabsorções. E claro, a gente tem que entender que é um mecanismo fisiológico em que todo o mecanismo de biologia associada já está muito bem entendido, né? E basicamente a gente tem que saber separar, né? Quando isso é uma ação fisiológica e normal, quando acontece, por exemplo, nos dentes tecidos, né? Uma risólise dos dentes tecidos, e diferentemente de quando acontece num dente permanente, aonde no permanente não é um processo fisiológico, e sim é uma questão patológica, tá? Então, o tipo de reabsorção que a gente tem em dentes tecidos não tem nada a ver com o tipo de reabsorção que a gente tem nos dentes permanentes, certo? São duas coisas muito diferentes e muito distintas. E, como eu falei para vocês no começo da aula, a gente pode até pensar que, bom, é um tema muito controverso, né? Será que essa reabsorção, como a gente já falou, pode ser causada por uma ação genética? Não, né? Não tem a ver com isso. Então, hoje a gente sabe que a gente tem uma relação direta com uma relação de inflamação. Ou seja, basicamente algum processo inflamatório vai acontecer naquela região que vai causar reabsorção. Ou então, um processo de substituição, como o nome mesmo está dizendo, ou seja, você vai substituir um tipo de tecido por outro tipo de tecido. E esses dois fenômenos, esses dois mecanismos básicos, né, eles vão estar muito associados com o modo com que a gente vai ensinar vocês como diferenciar um tipo de reabsorção inflamatória de um tipo de reabsorção do tipo substitutiva, ou seja, de substituição, certo? Bom, então, primeira coisa, vamos diferenciar uma coisa da outra, né? A reabsorção inflamatória, ela sempre vai estar relacionada com uma causa de natureza física, ou química, ou biológica, que vai atuar na superfície radicular e vai destruir essa superfície radicular. Ela pode acontecer de maneira local, ou seja, só um ponto, ou espalhar por toda a raiz do dente. E o que vai acontecer?
sempre vai estar associada com a camada de cementoblastos que vai estar revestindo essa raiz. Tá? Então a gente tem que entender que é um processo local. Como a gente mesmo falou para vocês, essa relação associada com uma causa física, química, biológica e que vai estar presente na raiz do dente, como ela tem uma relação inflamatória, o que, que vai acontecer? Se a gente entende o processo, o que está causando aquele processo, o que está causando aquela reação inflamatória, quando você remove ou controla aquele processo que iniciou aquela relação inflamatória, o que vai acontecer? Você vai desaparecer com a reação inflamatória e, consequentemente, vai acontecer o quê? Vai também desaparecer o processo de reabsorção. Obviamente que depois que você perdeu aquela raiz, que aquele tecido dentinário foi absorvido, ele não vai se reparar, ele não vai se recompor. Até porque é só a gente lembrar do processo de formação de uma raiz do dente. Esse processo de formação acontece de dentro para fora, ou seja, quem forma a raiz do dente são as células da polpa do dente. E depois que você tem essa destruição e você tem essas células lá presentes dentro da polpa do dente, ela não vai voltar a formar aquela raiz. Aquele processo de risogênese não vai existir mais, né? Então, não existe um reparo, existe uma suspensão do processo. E esse processo inflamatório tem um ponto muito importante. Ele vai estar presente aonde? No ligamento periodontal. O que vai acontecer? Você não vai ter a morte dos fibroblastos, dos osteoblastos e dos clastos. E você vai ter o quê? O desaparecimento da região de vasos. Você também não vai ter nada disso. E nem dos restos epiteliais de Manassés. Por isso que depois que você cessa esse processo inflamatório, como você não teve a morte de fibroblasto, nem de osteoblasto, nem dos clastos, e não perdeu vaso sanguíneo, nem nervo, o que vai acontecer? Esse processo volta ao normal e aquela raiz volta a funcionar naturalmente, tá? Então, como você não teve a morte dessas células, você, nem dos restos epiteliais de Manassés, esse é um ponto importantíssimo, tá? De todas as células e tecidos que estão presentes naquela região ali, o mais importante é a gente se lembrar que no processo de reabsorção inflamatória, a gente não tem desaparecimento das células dos restos epiteliais de Manassés. Você lembra o que é isso? Vou recordar um pouquinho para você. Os restos epiteliais de Manassés, eles são células que estão em torno de toda a região do ligamento periodontal. E eles formam uma rede de contato entre um resto epitelial e outro, como se a gente fosse imaginar uma rede de basquete, sabe aquela rede de basquete? Em volta de toda a superfície radicular. Ou seja, essas células elas vão estar o tempo todo, como elas se comunicam entre si, elas vão estar o tempo todo se comunicando e dando indícios de, eu tenho que fazer tal coisa aqui, eu tenho que controlar tal coisa ali. Então elas ajudam muito nesse processo de entender o que está acontecendo com aquela raiz, né, naquele processo inflamatório. Então, um ponto importantíssimo é que quando você tem essa inflamação, quando você tem esse processo acontecendo, você não vai ter a destruição dessa rede de restos epiteliais de Manassés, que é super importante para a manutenção dessa vitalidade, dessa característica de normalidade que a gente tem no ligamento periodontal, depois que você remove aquele agente causador do início da reação inflamatória, tá? Bom, então, o que acontece diferente de um processo de reabsorção substitutiva? Na reabsorção substitutiva, o que vai acontecer? Um tecido vai substituir o outro. Quem que vai substituir o quê? Basicamente, a dentina radicular, ela vai ser absorvida e substituída por osso. Ou seja, aquela dentina vai desaparecer e aquele tecido ósseo vai invaginar, vai começar a destruir toda aquela região radicular e a gente vai ter o que então? A substituição do que era dentina por osso. E o que eu falei para vocês que diferenciava a reabsorção substitutiva da reabsorção inflamatória? É que na reabsorção substitutiva você tem o que? O desaparecimento dos restos epiteliais de Manassés, aquela rede que eu falei para vocês que está envolvendo todo aquele processo radicular e, consequentemente, protegendo aquela raiz. Então, se você não tem mais o resto epitelial de Manassés, você não tem a proteção da invasão do tecido dentário por osso. A gente tem que se lembrar, pessoal,
que todos os tecidos do corpo, eles sempre vão estar separados entre si por membranas. E o que separa o tecido ósseo da dentina é justamente os constituintes do nosso ligamento periodontal. Então, aquele conjunto de estruturas, cementoblastos, processo de os ligamentos periodontais, as células fibroblásticas que estão presentes ali dentro, os vasos sanguíneos, as células da superfície do osso, da região de endósteo ali, toda aquela região, ela vai estar criando barreiras, separando o que é osso de dentina. E quando existe o rompimento dessa barreira, quando você não tem mais esses limites claros, o que vai acontecer? A gente sabe que o ligamento periodontal, ele está ali separando uma coisa da outra. Ele desapareceu, o que vai acontecer? O osso vai estar em íntimo contato com a dentina. E o osso é um tecido muito agressivo. Ele é um tecido que está o tempo todo buscando se proteger. Então ele elimina restos de corpos estranhos, ele vai atuar como uma defesa de qualquer coisa que ele encontra ali como sendo algo ruim para ele. E ele tem células que são capazes de destruir outras células, que são os osteoclastos. Isso é um ponto importante. A gente sabe que não existe dentinoclasto. Essa célula não existe, ou seja, não existe uma célula especializada em destruir dentina. E como é que os osteoblastos produzem o osso? Os odontoblastos produzem dentina. Mas como é que então a dentina é destruída? Por meio dos osteoclastos, ou seja, aquele tecido ósseo que está ali em volta daquela raiz e tem todas essas células ali de defesa, quando elas não têm a barreira do ligamento periodontal e encontram a dentina, elas olham para dentro e falam: nossa, você se parece com o osso. E é verdade. Sabe por quê? Apenas 3 glicoproteínas separam ou distinguem as características do tecido dentinário de um tecido ósseo. Então, quando um osteoclasto vê uma superfície de dentina, ele encara aquilo como osso. Então, se eu consigo destruir osso, eu também consigo destruir dentina. E ele começa a fazer o quê? A destruir aquela dentina. Lembra que aquele tecido que estava ali protegendo aquela dentina, que era justamente os tecidos do ligamento periodontal, juntamente com os restos epiteliais de Manassés, eles não vão estar mais presentes ali. Então eu vou ter liberdade para que esse tecido de destruição, que é justamente as células, os osteoclastos, possam entrar em contato com a dentina e reabsorver aquela dentina. E qual que é a função tão importante assim que eu tenho dos restos epiteliais de Manassés, que até então você nem lembrava que eles existiam? Bom, os restos epiteliais de Manassés, eles têm uma característica muito interessante. Eles liberam constantemente um fator de crescimento epitelial, que na verdade essa sigla EGF é uma sigla em inglês, né, que seria Epithelial Growth Factor, tá? O EGF. Então, fator de crescimento epitelial. E o que acontece? Esse fator de crescimento epitelial, ele é um repelente de osso. Então, todas as vezes que você procura aquele tecido ósseo, tenta entrar em contato com a dentina, o que vai acontecer? Aquela superfície que eu falei para você, de toda a raiz, que tem aquela rede de receptores de Manassés protegendo, vai estar liberando o EGF o tempo todo, e aquilo é que nem alho para vampiro. Ou seja, aquilo afasta o osso, afasta as células, os osteoclastos do osso para entrar em contato com a dentina. Então ele protege a dentina o tempo todo, né? E com isso a gente tem o quê? Uma distância de 0,25 milímetros afastando o tecido ósseo da dentina. E nesse espaço de 0,25 milímetros, quem que está ali? Ligamento periodontal. Tá? Então, e esse ligamento periodontal, ele vai buscar se manter com essa mesma volume o tempo todo. Claro que quando a gente está fazendo uma movimentação ortodôntica, a gente está fazendo com que uma parte do tecido ósseo seja absorvido e outra parte do tecido ósseo seja remodelado e seja produzido. Acontece como a gente já explicou para vocês na aula de biologia óssea. Se você não teve essa aula ainda, você vai ter depois e você vai entender esse processo. Basicamente o que acontece é que no processo de movimentação dentária, esse tecido ele tende a ficar de um canto, né, na região de movimento muito mais próximo do osso e da outra região muito mais distante do osso.
porque você vai estar movimentando aquela raiz dentro daquele ligamento periodontal. E, obviamente, o processo de destruição do osso por meio dos osteoclastos, para que o movimento aconteça, ou seja, o dente, a raiz, ela anda através do osso, certo? O osso não anda junto com ela. Então a raiz ela vai andar através do osso. E nesse processo de ela andar através do osso, ela reabsorve a superfície de contato e depois na parte distante, na parte longe do movimento, forma-se osso. É claro que esse processo de absorção e formação, ele não é equilibrado. A gente tem muito mais rápido um processo de destruição do que um processo de formação. E é por isso que muitas vezes a gente tem o que durante o tratamento ortodôntico? Mobilidade dentária. Essa mobilidade ela acontece porque o dente vai estar balançando, né, daquela posição inicial que ele estava até um tempo atrás, para aquela nova posição que o movimento levou aquele dente, aquela raiz. E claro, depois de um tempo que você estaciona aquele dente, que ele chega na posição que ele teria que chegar, o processo de formação vai formar e vai chegar até manter o que seria o esperado naturalmente, 0,25 milímetros de espaço entre osso e dentina em toda a superfície daquela raiz. E aí você vai ter o quê? Uma mobilidade natural que todos os dentes têm de proteção até mesmo daquele ligamento e proteção daquele dente, como um coxinha amortecedor, isso volta à normalidade. Tá? Então, a principal diferença, como a gente falou para vocês, é que nesse processo de reabsorção inflamatória, aquele tecido do ligamento periodontal ele vai estar íntegro praticamente, você não vai ter destruição daquilo. O que vai acontecer é somente a destruição da camada de cementoblastos. E por isso que você vai ter a destruição de dentina. Mas depois aquilo é reparado, tá? É reparado. Aqui não. Na substituição, você não tem reparo. E quando é que ela vai ocorrer? Bom, ela vai ocorrer normalmente associado com trauma. Luxação, subluxação, intrusão, reimplante, transplante, deslocamento e especialmente nas concussões dentárias. Aí você fala assim, bom, Rogério, quer dizer então que eu estou com um paciente no consultório e aí ele está com um processo de reabsorção do tipo substitutiva e ele falou para mim que não lembra, nunca caiu, nunca bateu a boca e que é mentira o que eu estou falando para ele. Bom, quando a gente fala de trauma, claro que quando você faz uma explantação, ou seja, o dente é avulsionado, você vai lá e reimplanta aquele dente, isso é um trauma gigantesco, né? Comparado com uma batida de garfo, por exemplo, que você deu, uma batida de coisa besta brincando com o filho, dá uma cabeçada. Isso pode acontecer. Isso é a concussão. E tão pequena quanto essa concussão, ela é suficiente para gerar a reabsorção do tipo substitutivo. Então, não precisa ser um trauma absurdo, não precisa ser um mega acidente, não precisa ser uma extrusão que caiu o dente da boca do paciente para acontecer a reabsorção substitutiva. E quando a gente fala de cair, né, de o dente ser avulsionado, é claro que essa reabsorção ela vai acontecer quando você reimplanta esse dente, né? Então, se você não reimplantou, não vai ter dente para você reabsorver, obviamente. Mas o que é muito importante a gente lembrar? Que a reabsorção do tipo substitutiva, ela não é causada por movimentação ortodôntica. Já a reabsorção do tipo inflamatória, aquela que a gente falou antes, sim, a ortodontia pode ser um dos agentes causadores daquele processo inflamatório e você começar a ter perda radicular. Parou a aorta, suspendeu a aorta, o que vai acontecer? Para também a reabsorção. Como eu falei, você não vai ter uma formação da raiz perdida. Isso não acontece, certo? Mas aqui o que acontece? Nada. Se você tiver com um paciente, que nem essa foto aqui, ó, com uma reabsorção em que você está substituindo a dentina por osso. Ah, ele está usando o aparelho, eu vou parar o aparelho. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque não tem a ver com ortodontia. Esse tipo de processo não tem a ver com ortodontia. A ortodontia não é capaz de causar um trauma a ponto de causar uma reabsorção substitutiva. Porque os pacientes, às vezes, eles acham que vão aumentar o dente, então o dente vai sair de um lugar para o outro, vai descer muita força, vai dar problema. Tem paciente que pergunta, nossa, mas eu tenho uma coroa, não vai saltar a coroa, não vai quebrar o dente? Não, claro que não. A nossa força é uma força que ela tem que ser biológica ao ponto de fazer uma movimentação sem gerar uma inflamação a nível de reabsorção, como a gente já mostrou para vocês. Mas a reabsorção do tipo substitutiva, em que eu tenho a substituição da dentina pelo osso, nunca vai ser causada por tratamento ortodôntico, tá?
Então, nessas históricos dos pacientes, é muito importante que você, na anamnese, colha isso. Por acaso você nunca caiu? Por acaso você nunca tomou uma cabeçada? Por acaso você não se lembra de ter cortado o lábio, caiu de queixo? Alguma coisa que pode ter levado a um trauma e a pessoa nem se lembra? Isso é importante para você ficar esperto, porque alguns dentes, sim, podem ter esse tipo de trauma e você nem saber, e o paciente também nem se lembrar também. Isso é outro ponto importante. Bom, então, já sabemos que na reabsorção de tipo substitutiva, a ortodontia não é culpada. Bom, e o que acontece nesse caso é que esse processo ele não para. E esse é outro ponto importante. Lembra que eu falei que na reabsorção do tipo inflamatória, se você remove o que estava causando aquela inflamação, você suspende, você para o processo de reabsorção? No caso da reabsorção substitutiva, isso não acontece. Ao longo dos anos, aquele tecido ele vai ser substituído, 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 e depois de um certo tempo você não vai ter mais dentina, você vai ter osso. Então, olha só, 2, 3, 6, 8 anos, daqui a pouco você vai ter o quê? Vai ter somente aquele conduto obturado dentro do osso, né, aquela gutapeste dentro do osso, e um dente que possivelmente vai ficar só preso ali pela região cervical até que ele fica tão fragilizado que qualquer batidinha quebra e ele cai da boca do paciente. Ele avulsiona da boca do paciente. Então, nesses processos, a reabsorção substitutiva ela não tem como parar. Não tem medicação para fazer parar. Se você fizer canal, não vai fazer parar, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não existe uma relação a não ser o trauma que possa ter causado isso. Então, não é um agente externo que está causando isso. Não adianta, por exemplo, então, diante de uma reabsorção substitutiva, você encaminhar o seu paciente para fazer endo. Não vai acontecer nada, vai acontecer como está acontecendo aqui, tá vendo? Você vai ter um ligamento preenchido, ligamento não, um conduto preenchido com a gutapecha sendo reabsorvido e nada vai acontecer em termos de suspensão desse processo, tá? Então, não há muito o que se fazer diante de uma reabsorção do tipo substitutivo. E aí a gente pode, então, classificar essas reabsorções que vão estar presentes na estrutura dentária em 4 tipos principais. A primeira é a reabsorção do tipo inflamatório, que é aquela que acontece com a morte dos cementoblastos da superfície radicular, mas você não vai ter a perda dos restos epiteliais de Malassez. Lembra aquele conjunto que parece uma rede que está em volta daquela raiz, protegendo aquela raiz, liberando o EGF o tempo todo, o alho para o vampiro, separando, afastando o osso do dente. Tá? Então ele está ali mantendo aquela integridade. Depois, a segunda tipo de reabsorção é a reabsorção do tipo substitutiva, que você tem a morte dos cementoblastos e também o desaparecimento dos restos epiteliais de Malassez, que era o que estava protegendo aquela estrutura dentária. Então, você não vai ter mais presente isso. E, consequentemente, você vai ter o quê? A liberdade das células do tecido ósseo de invadirem aquele espaço e destruírem a dentina. Qual é o terceiro tipo? O terceiro tipo é um terceiro tipo onde você vai ter a morte dos odontoblastos, mantendo a vitalidade pulpar. Bom, para e pensa, meu amigão, onde é que está o odontoblasto com a vitalidade pulpar? Claro, esse tipo de reabsorção aqui, a terceira, é uma reabsorção interna, que está acontecendo lá na polpa do dente, tá? Lembrando que essa também não tem nada a ver com ortodontia, não causa esse tipo de reabsorção, ela só causa a número 1, tá? Então fique bem claro para você que nós somos culpados apenas por um crime, que é a reabsorção do tipo inflamatória. A reabsorção do tipo substitutiva, a reabsorção interna pulpar, também não tem a ver com ortodontia. Nessa, depois a gente vai falar um pouco mais a fundo dela, sim, a indicação é endo. Mas por quê? Porque o problema está no canal, está na polpa, e por isso que você vai fazer endo, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela. E o quarto tipo é justamente a reabsorção externa causada pelo contato entre o tecido gengival e a superfície da dentina. Ou seja, lembra que eu falei? O que está fazendo, protegendo aquela raiz? É o ligamento periodontal. Se você rompe, se você remove aquele ligamento periodontal, você dá liberdade para que tecidos que não deviam se encontrar, se encontrem. Ou seja, aquele tecido conjuntivo gengival, que é rico em células de defesa, ao encontrar uma dentina na frente, ele fala, opa, o que esse negócio está fazendo aqui? Peraí. Ele começa
a produzir tecidos como macrófagos que podem, a gente sabe, né, a célula precursora de um osteoclasto é um macrófago. Basicamente eles vão se unir, vão se tornar uma célula polinucleada, muito mais agressiva, muito mais potente, que é justamente um osteoclasto, e ele vai reabsorver a superfície radicular. Por quê? Porque você não tem ligamento. Então, se removeu o ligamento, começou a dentina a ser exposta lá para a região gengival, conjuntiva, aquele conjuntivo rico em células vai se defender, destruindo, atacando a superfície radicular na região cervical, e você vai ter uma reabsorção externa cervical. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, um pouquinho mais a fundo, dizendo quais são as causas, o que acontece nesse caso, o que você tem que fazer também. Lembrando que, das 4, a gente só é culpado pela número 1, tá? Não tem nada a ver a orto com a 2, a 3 e a 4. Somente com a número 1, que é a reabsorção do tipo inflamatório. Bom, então vamos lá. Vamos recordar. A número 1, a gente já falou para ela sobre vocês, desculpa, para vocês dela, que é basicamente a reabsorção externa do tipo inflamatória, onde você tem a morte dos cementoblastos, mantendo os restos epiteliais de Malassez. A gente pode causar, sim, esse tipo de alteração por conta de força, né? Então, uma das causas a ortodontia é responsável por esse tipo de reabsorção é a força aplicada no dente. Então, você vai ter uma série de reações inflamatórias na região da superfície radicular, em que você vai ter problemas de reabsorção. Onde mais você vai ter? Também no caso de inflamação periapical. Ou seja, aí sim, quando você está diante de uma reabsorção externa em que a causa da reabsorção externa foi uma pericopatia crônica, ou seja, um canal infectado, uma necropulpite, ou seja, um tecido pulpar morto, levando à inflamação periapical e causando aquela reabsorção, aí sim, nesses casos, está indicado o tratamento endodôntico. Por quê? Porque quem causou aquela reabsorção foi um problema endodôntico, certo? Como se fosse uma lesão endopério, destruindo a região periodontal, e você vai ter o quê? Desculpa, você vai ter a reabsorção da superfície radicular por conta daquele processo inflamatório crônico, certo? Fez a endo, aí sim, vai suspender a ação inflamatória e vai suspender a reabsorção. Outro tipo também pode ter associação com reabsorções inflamatórias por traumatismo leve, né? E que pode ter algum tipo de contaminação. Isso pode também levar a uma reabsorção, porque é uma causa local de agressão. E também, quando a gente tem uma reabsorção externa causada por um agente externo, ou seja, pela ação de folículo pericoronário. Como assim folículo pericoronário? Quem que tem folículo pericoronário? Um dente que está dentro do osso. Ou seja, por exemplo, um canino que estava impactado e você, ao tracionar esse canino, fez com que aquele folículo pericoronário lambesse, tocasse a raiz do dente vizinho, naturalmente um lateral. E aí você vai ter o quê? A reabsorção daquela superfície por conta do contato do folículo pericoronário com a superfície radicular daquele paciente, tá? Então são essas basicamente as causas mais comuns da reabsorção do tipo inflamatória. Claro que em todos esses pontos que eu citei para vocês, quando eu removo o agente causador da inflamação, o que vai acontecer? Suspendo a reabsorção. Bom, qual que seria o outro problema? O número 2, a reabsorção do tipo substitutiva, em que eu tenho a morte dos cementoblastos e do resto dos epiteliais de Manassés. Lembrando que a gente vai ter então uma substituição do tecido dentinário por um tecido ósseo, justamente porque eu não vou ter ali o meu resto epitelial de Manassés liberando o EGF e afastando o meu tecido ósseo da minha dentina. Basicamente, nessas condições, né, de reabsorção, você vai ter uma atrofia do ligamento periodontal. Isso pode acontecer também em dentes impactados. Então, aquele canino do seu paciente, que você fez uma panorâmica e descobriu que ele tinha aquele canino, ele nem sabia que ele tinha, ele já tem 50 anos de idade, aquele canino está lá. Vou dizer para você o seguinte, nem tenta tracionar aquele canino, porque aquele canino está ali há tanto tempo, que a chance que tem daquele canino
já ter a superfície radicular atrofiada e, consequentemente, pela atrofia, você já vai ter o contato do tecido ósseo com a dentina, o que vai estar acontecendo ali? Você vai ter, então, um tecido ósseo que vai estar substituindo aquele dente que está impactado por muito tempo. Existe até um protocolo dentro da, do pessoal da implantodontia que, dependendo do tipo de impacção do dente, eles fazem uma remoção da coroa dentária, cortam aquela coroa dentária e deixam a raiz do dente ali, para que você não tenha que, por exemplo, fazer um acesso muito grande, perder osso, e aí você mantém aquela raiz ali e pode fazer o implante até em contato com aquela dentina. É claro que nesses casos o implante ele não vai estar com a maior parte da superfície do implante com o contato só com a dentina. Óbvio, ele vai estar com a maior parte de contato com a região de osso do paciente para que ele possa ter a osteointegração. Até porque o implante ele não dentino integra, ele osteointegra. Mas o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está prevendo que aquela dentina, com aquele processo evoluindo, vai ser substituída por um tecido ósseo e vai virar osso. E aí sim ela vai ter a integração com aquele implante. Tá? Então, se você se deparar com um paciente que tem uma raiz perdida no meio do osso, com o implante perto dela, aquilo pode ser protocolo de implantodontia, tá? Um protocolo de abordagem para esses casos. Não é uma iatrogenia. Hoje é aceita pela academia americana, pela academia mundial aí de implantodontia, esse tipo de abordagem. Antes eles chamavam isso de sepultamento radicular, mas esse nome ficou meio esquisito, né? Então hoje eles fazem basicamente uma remoção da coroa do dente, em que eles fazem a secção daquela coroa, removem, porque, obviamente, quando você tem a substituição da dentina pelo osso, nenhum tecido vai ser capaz de absorver e destruir o esmalte do dente. Então, aquele esmalte que estava lá presente naquela coroa, ele não vai nunca ser reabsorvido. Os clastos, eles não têm capacidade de destruir o esmalte do dente. Então, basicamente, você tem que remover aquela coroa dentária que estava ali presente, para que aquela coroa ela não vai se substituir, ela vai ficar presa no osso forever, né? Então, se você pretende fazer um implante, alguma coisa, aí realmente aquele esmalte é um tecido que vai te atrapalhar. Então ele deve ser removido por conta disso. Corta a coroa, deixa só o restinho de raiz ali e pode mandar ver no implante, tá? Isso em pacientes que você vai ter uma impacção por muitos anos e onde você já percebe que existe algum tipo de processo de reabsorção do tipo substitutiva, que é justamente o que a gente está falando para vocês aqui agora. E claro, né, nessas reabsorções do tipo substitutiva são muito comuns aonde? Em dentes avulsionados e reimplantados. Então, seu pacientinho caiu o dentinho dele. Aqui é uma dica importante, hein? Anota aí. Anota aí que isso aqui é importantíssimo. Imagina que ligaram para você que o seu pacientinho lá de 7 anos de idade caiu um tombão no parque e pum, caiu o dente do moleque. O 21 do moleque está no chão. A mãe liga e diz para você: o que é que eu faço? Meu filho caiu o dente dele. Bom, sequência para que você reduza o risco de reabsorção do tipo substitutiva. Você vai pegar aquele dentinho e vai armazenar aquele dentinho. Aonde? Você sabe aonde? Se a gente fosse eleger quais as melhores soluções para você poder guardar aquele dentinho avulsionado, a melhor de todas seria uma solução que fosse rica naquilo que os restos epiteliais de mala 6 produzem, que é o EGF. Agora me responda, de todas as possíveis soluções existentes no mundo, qual é a que tem EGF nativo presente nela? Você sabe me dizer? Bom, não é a saliva, não é o soro fisiológico, não é o leite de vaca. O leite de vaca até que tem um pouco. Mas o melhor de todos, óbvio, é mais difícil você conseguir encontrar, mas se encontrar, faça isso. Seria você guardar esse dentinho num frasquinho com leite materno. O leite materno é rico em EGF. E se você conseguir embeber esse dente naquele leite materno, faz a limpeza lá do alvéolo para remover aquele coágulo, reimplanta aquele dentinho, é quase como se você estivesse banhando aquele dentinho em EGF e colocando ele de volta no ligamento. Com isso você está fazendo o quê? Você está reduzindo as chances de você destruir aquele tecido do ligamento, que pode ter sido destruído durante o processo de avulsão, uma parte dele,
Mas quando você põe um eject, o que vai acontecer? Você vai estar afastando o osso, né? Esse é o ponto principal do receptáculo de massa 6, que você está dando características ali de normalidade para aquele tecido. Quando você não faz isso, ou quando você, sei lá, o paciente lava o dente, aí esquece. Quando você lava o dente, esfregando, por exemplo, você está removendo daquela superfície as células que poderiam voltar a ter uma vitalidade, que poderiam voltar a ter um contato com aquilo que sobrou no ligamento, que seriam as fibras periodontais que estão quebradinhas ali, elas poderiam se reinserir e voltar a ter uma normalidade quase daquele dente. Você vai estar então levando a uma morte daquelas células pela remoção mecânica, e a chance que você tem de você ter daí, em decorrência desse reimplante, um processo de reabsorção do tipo substitutiva é quase de 100%, tá? Então, a gente já chegou a ver alguns vídeos muito loucos aí na internet em que o cara, ele... Essa é loucura mesmo, cara. Ele extraiu o dente da paciente, fazia uma restauração tosca na superfície do dente, pegava o canal do dente da paciente, né, a região de periápice, furava o periápice, tampava ali com cimento esquisito, nem fazia canal no dente do paciente, e ele reimplantava o dente na boca da paciente e fluorizava aquele dente. Dizia que aquele é o tratamento dele, 100% garantido. Primeiro, o cara extraiu o dente, lesionou a região, de toda a região periodontal do paciente, não teve nenhum cuidado para armazenar aquele dente. E esse tipo de abordagem, ele até existe na literatura, mas você tem que fazer uma série de circunstâncias e cálculos e coisas para você poder ter essa abordagem, tá? Então, não é o mais indicado você fazer isso para o seu paciente. Então, se você vê essa loucura na internet, fique atento, porque a chance que você tem de estar levando uma reabsorção externa substitutiva é altíssima, tá? Então, dentes reimplantados e evolucionados que não tiverem esse cuidado, esse preparo, certamente vão ter problemas de reabsorção do tipo substitutiva. E claro, né, quando você tem uma avulsão, você realmente tem o rompimento do feixe vasculo-nervoso, né? Você rompeu os vasos sanguíneos e o nervo daquele dente. Então, as chances que você tem de reimplantar aquele dente e aquele dente ainda ter algum tipo de vitalidade pulpar são muito baixas. Você vai ter mais chances quanto menos formado tiver o ápice daquele dente. Ou seja, quanto maior for aquela superfície de ápice, ou seja, quanto maior for ainda aquela região de forame apical do dente, porque ele não terminou um processo de risogênese completa, ou seja, o paciente tem que ser muito jovem para isso acontecer, as chances que existem sim de você reimplantar esse dente, fazendo todo esse processo que eu falei para vocês, de você conseguir ainda ter um reparo de vitalidade pulpar e conseguir ter um reparo sem uma reabsorção substitutiva. É claro que isso é quase acertar na Mega Sena, né? Esse conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas esse é o protocolo que garante menos risco de reabsorção do tipo substitutivo no seu paciente, certo? Muito bem, e tá vendo que isso aqui não tem nada a ver com ortodontia, né? E a gente faz a endo por conta muito mais de buscar não levar mais um agente inflamatório, porque se você faz aquele processo de reimplantação daquele dente, o dente daí, beleza, tá legal, beleza, ele conseguiu reimplantar, não tá com mobilidade, nossa, tem chance de voltar a ter uma saúde de ligamento periodontal. Mas aquela endo ali tá com necrose, aí o que vai acontecer? Aquela endo vai inflamar, vai infeccionar muitas vezes, e aí sim, a endo vai causar reabsorção na região apical, ou seja, você vai ter um processo de reabsorção do tipo inflamatória por conta da endo do paciente. Lembra? Vai voltar para o tipo 1. E aí, nesse caso, estaria indicado a endo para que você não tivesse aquele agente biológico presente ali, levando a uma reabsorção inflamatória, tá? E por isso aí sim estaria indicado a endo para esses pacientes. Bom, o tipo 3, olha que belezinha, né? É o tipo, a gente chama-se forma de ampola, né? É uma ampola dentro da raiz do dente. E o que aconteceu ali? O que aconteceu ali é que existiu algum tipo de, normalmente, trauma, algum tipo de batida, e esse tipo de batida fez com que aquelas células que estavam protegendo a superfície interna da raiz do dente se rompessem. Os neoblastos na superfície eles se rompem, e o que vai acontecer, assim como em todos os tecidos, a parte viva do nosso dente é a polpa. E na polpa tem o quê? Tem células de vasos sanguíneos, que estão circulando o tempo todo ali o quê? Células de defesa. E os macrófagos estão presentes ali. Então esses macrófagos, ao estar presente ali e perceberem, nossa, que tecido é aquele? Porque você não tem ali aquela camada de odontoblasto na superfície, separando a dentina interna da raiz do tecido, praticamente conjuntivo que tem ali dentro, né, que tem todo um conjunto de células de defesa presentes ali. O que vai acontecer? Você vai ter então a ação desses macrófagos na superfície radicular, reabsorvendo aquela raiz com esse formato aqui. E quem que causa isso? Normalmente trauma, né? Traumatismo dentário.
E, obviamente, esse trauma ele foi o agente causador. O tratamento ortodôntico e o clareamento eles não vão induzir esse tipo de reabsorção. E qual que é a abordagem clínica para esses casos? Bom, nesses casos, aí sim está indicado a endo. Por quê? Porque quem está causando a reabsorção é uma alteração pulpar. Então, o ideal é que você consiga remover essa polpa. Existem até limas específicos para que você possa limpar aquela superfície, remover todo tipo de tecido que está ali, esvaziar totalmente aquela superfície e preencher aquele canal com um tipo de cimento especial para voltar a dar algum tipo de resistência naquele dente. Porque o maior problema desse tipo de reabsorção acontece quando ela está tão evoluída que você tem muitas vezes o contato já daquela lesão interna pulpar com o tecido do ligamento periodontal, ou seja, você praticamente destruiu a dentina toda naquele processo de reabsorção interna. E aí, nesses casos, o maior problema é você ter risco altíssimo de fratura dentária, porque daí aquele conjunto todo ele é muito mais enfraquecido, né? Por conta dessa perda de tecido que estaria dando resistência para esse dente. Então, dependendo do nível que aconteceu essa reabsorção, mais apical, mais mediano ou mais cervical, esse dente muitas vezes está fadado à perda, à extração, por conta da fragilidade que esse tipo de lesão pode causar nesse dente. Então, basicamente, esses são achados, né? Você muitas vezes não tem característica de dor, de nada, de polpa do paciente, e é uma radiografia que vai mostrar isso para você. E o tratamento é uma abordagem mais precoce possível, endodôntica, tá? Endodôntica é a abordagem para esses casos. E orto não causa isso, tá? Bom, o quarto tipo é a reabsorção do tipo cervical gengival. Esse tipo de reabsorção, ela acontece, como eu falei para vocês, quando tem uma exposição direta de dentina ao tecido conjuntivo gengival. Ou seja, aquilo que estava separando o tecido conjuntivo gengival da minha região radicular, que era o meu ligamento periodontal, ele não está presente ali. E quem é que vai fazer esse tipo de inflamação acontecer? É uma reabsorção que vai acontecer externamente, ou seja, o tecido gengival, com as suas células de defesa, ao entrar em contato com a superfície dentinária, vai atacá-la. Lembra que é que nem Rússia e Ucrânia, tá? A Rússia é o que está em volta do dente, a Ucrânia é o dente. O dente não vai atacar ninguém, ele não tem dentinoclasto, não vai ter uma dentina atacando o ligamento periodontal, nem o tecido conjuntivo gengival e nem atacando o osso, tá? A Ucrânia não atacou ninguém, ou seja, o que está em volta da Ucrânia ali, que é a Rússia, que atacou esses dentes. Então, nesse caso, o que está acontecendo é uma reabsorção externa, causada pelo tecido conjuntivo gengival. Associação basicamente com trauma, batida, concussão. E sim, aqui sim, o clareamento interno, tá? O clareamento interno, ele pode causar esse tipo de reabsorção. Por quê? Porque o clareamento interno, que está acontecendo dentro da coroa daquele dente, se você não faz o isolamento adequado da região de coroa para a região radicular, né, você permite com que aquele agente clareador penetre nos túbulos dentinários da região radicular, o que vai acontecer? Aquele agente clareador ele é muito nocivo, né? E o que ele vai fazer? Ao penetrar naqueles túbulos dentinários da dentina na região da raiz do dente, ao entrar em contato, quando ele está saindo do dente, entrar em contato com a superfície radicular, onde você vai ter o ligamento periodontal, ele vai fazer o quê? Vai destruir o ligamento periodontal. Ao destruir o ligamento periodontal, ele vai permitir o contato direto da região de tecido conjuntivo gengival com a dentina. E aí você tem essa reabsorção. Ou seja, a morte daquelas células que estavam protegendo aquela superfície por conta da ação dos clareadores é que causou aquela reabsorção. Então não é o agente clareador que fez a reabsorção. Ele não fez a reabsorção. Ele matou o que estava na superfície, permitindo com que daí as células do tecido conjuntivo reabsorvessem a superfície da raiz do dente. Certo? E nesses casos, como é que a gente trata isso? Basicamente o que tem que fazer é isolar de novo, né? É não permitir com que aquele tecido gengival entre em contato com a dentina. Então, basicamente, o ideal é que você restaure aquela superfície radicular. E quando você restaura aquela superfície radicular, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar tirando o contato direto da superfície do tecido conjuntivo com a dentina. Óbvio, o tecido conjuntivo gengival não vai reabsorver a resina do seu dente, né, que você colocou no dente do paciente. Então você vai estacionar aquele processo. O problema é que quando isso acontece nesse nível que está aqui,
você já vai ter uma comunicação da parte externa com a polpa, aí vira um problema endodôntico. Aí nesses casos, aí sim você tem que fazer a endo do dente. Mas lembrando, né, pessoal, não é a endo que vai fazer com que o processo de reabsorção estacione. É o contrário, né? Ou seja, o processo de reabsorção ele foi tão grande, tão acentuado, que ele invadiu a polpa, lesionou a polpa. E por isso você precisa tratar essa polpa. Não foi ela a responsável pelo trauma dentário que você teve antes. No caso dos pacientes com clareamento interno, obviamente você já não vai ter mais essa polpa aí, né? Clareamento interno a gente faz em pacientes sem vitalidade pulpar, que por algum motivo tiveram uma alteração de cor dentária a nível de coroa. E aí você vai fazer o quê? Esse clareamento interno. E aí, óbvio, você já vai ter esse canal feito, né? Muitas vezes. Então, hoje a gente sabe que somente duas coisas podem causar isso, então. Trauma e o clareamento interno em que você não teve um bom isolamento da região cervical quando está fazendo esse clareamento interno. E eu lembro muitas vezes, isso era bem comum, quando um dos protocolos para clareamento interno fazia com que você colocasse peróxido no interior da câmara pulpar do paciente. E olha que doideira, né? Você esquentava uma espátula e colocava ali naquela região ali, para que daí você tivesse quase que vapor, né, de peróxido na superfície radicular para que penetrasse ainda mais. Ou seja, você aumentava ainda mais a capilaridade, né, daquela solução para que ela chegasse mais à região da desdentina do paciente, tanto coronária quanto é, tanto radicular quanto coronária, e aí você tinha esse processo de reabsorção mais presente, tá? E aí o que acontece? Se você vai tratar a via gengival, ou seja, se você remove aquela reabsorção, né, que está acontecendo na região externa da raiz, isola o dente da dentina, e essa dentina ainda não atinge, essa dentina, desculpa, essa região de reabsorção ainda não atingiu a polpa do dente, tá tudo beleza, o dente não está perdido, vida que segue, tá? Então, não tem a ver com, como eu falei, a endo é importante quando você tem um caso como esse, em que você já tem uma comunicação do conduto pulpar com a parte externa, né? Aí é outra história, aí a endo tem que ser feita. Caso contrário, restaurou, tá beleza, não precisa fazer mais nada. Muito bem. E aí, pessoal, olha só que belezinha, ó. É aquele famoso quadrinho para vocês fazerem um print na tela para estudar. Aqui tem todos os tipos de reabsorção, tá? Então você tem ali a tipo 1, com a reabsorção apical externa, presente com a morte dos cementoblastos na superfície, mas a manutenção dos restos epilares de mela 6. Lembrando que esse tipo de reabsorção ela pode ter ação tanto por conta de trauma, por conta de dentes impactados, lesão apical, tratamento ortodôntico, né? Tipo 1. No tipo 2 a gente tem ali, ó, a substituição total, né? Você não tem respirar de melancese acontecendo, então você vai ter todo aquele tecido ósseo invadindo a sua dentina. No tipo 3, uma reabsorção interna, em que daí aquelas células multinucleadas que você está vendo ali, são os macrófagos que estão dentro da polpa comendo a dentina, porque você não tem os odontoblastos que estão protegendo aquela dentina mais presentes, eles foram mortos por algum motivo, geralmente trauma. E, por último, a reabsorção cervical externa, em que você tem então a invasão das células do ligamento não, do tecido conjuntivo gengival dentro da dentina, tá? Esses são os 4 tipos que mostram como é que isso pode acontecer. E as causas são basicamente locais, não tem ação sistêmica nem hereditária, ou seja, a gente tem que entender que esses tipos diferentes vão ter abordagens clínicas diferentes e soluções clínicas diferentes, certo? Muito bem. Bom, vamos falar agora então daquilo que a gente é culpado, né? Vamos falar da reabsorção do tipo inflamatória causada por tratamento ortodôntico. A primeira coisa que a gente tem que falar quanto a isso é que existem classificações do nível de reabsorção, tá? A primeira nível de reabsorção é o que a gente chama de reabsorção mínima, em que basicamente o que você vai ver é uma alteração do contorno da superfície radicular. É uma reabsorção muito, muito, muito sutil, né? E eu posso dizer para você que quase 100% dos nossos pacientes ortodônticos têm esse tipo de reabsorção, tá? Lembra que eu falei para vocês? O dente, ele caminha através do osso, não com o osso. E nesse processo de caminhar através do osso, quanto mais fininha aquela superfície radicular, mais chances tem de acontecer esse tipo de reabsorção, tá? Aqui, nesse caso, a gente vai ter então apenas uma alteração no contorno. Você vai ver um contorno radicular
um pouquinho mais irregular. Basicamente é isso, tá? O segundo tipo é o que a gente chama de reabsorção moderada, em que você vai ter uma reabsorção em que a perda de tecido ali na região apical ela é menor do que 2 milímetros, tá? Então, na moderada, eu tenho uma variação, mas essa variação ela é menor do que 2 milímetros, certo? Tivemos então a número 1, que foi a reabsorção do tipo mínima, que é só uma alteração de superfície, e a tipo 2, em que você tem uma reabsorção em que o volume de perda é menor do que 2 milímetros. O terceiro nível de reabsorção é o que a gente chama de reabsorção severa, em que você vai ter mais do que 2 milímetros, mas ainda menos do que 1/3. Então você imagina aquela raiz íntegra, divide ela em 3 partes, e você vai observar que praticamente mais do que 2 milímetros foi reabsorvido, mas ainda não foi o terço total do dente perdido, tá? Eu tenho ali então pelo menos 2/3 e mais um pouquinho de raiz ainda presente naquele dente, mas a quantidade de reabsorção ela foi maior que 2 milímetros, tá? Então eu estou diante de uma reabsorção do tipo severa. E o quarto nível de reabsorção é a reabsorção extrema. O nome já assusta, né? Severa vai para extrema. Na extrema, você vai ter uma reabsorção maior do que 1/3 da raiz. E aí pode ser 1/3, 2/3, pode ser a raiz inteira, ou seja, aí já é extrema, a coisa já chegou a um nível complicado, tá? Então a gente tem que entender que esse processo, ele não acontece do dia para a noite e também não acontece logo de cara, brum, de uma vez na extrema. Toda reabsorção extrema, um dia foi uma reabsorção simples ou uma reabsorção moderada, ou seja, foi uma coisa muito leve. Aquilo foi evoluindo gradativamente para que você tenha aquela perda, tá? Lembrando mais uma vez que nesses tipos de reabsorção, não importa o nível que você tenha de reabsorção, quando você remove o agente causador, que no caso aqui é um tratamento ortodôntico, o que vai acontecer? Você vai suspender. Né? Normalmente o que tende a acontecer é que você vai parar o processo naquele nível. Tá? O que foi perdido, esquece, perdeu, não vai ter como retornar. Tá? Bom, e aí a gente tem que já entendemos os níveis, né? Já entendemos quais são os possíveis níveis de reabsorção. Agora, vamos começar a entender o risco, né? Porque um dos pontos que pode ter relação, e que tem relação, na verdade, né, com a facilidade ou a incidência da reabsorção é o formato da raiz do dente. Qual que é o formato dessa raiz? Então, basicamente, a gente vai ter formatos distintos. Então a gente tem ali uma raiz triangular, em que você vê ela pontinha, bem afiladinha, uma raiz mais romboidal, que ela tem uma superfície mais arredondada, e uma raiz mais retangular, que quase que você vê um quadradinho desenhado na superfície. Então esses são alguns tipos de raiz. Temos mais tipos? Temos mais tipos. Temos também um formato de pipeta, em que ela vai se afilando conforme ela vai caminhando para a apical. Uma raiz mais tortinha, ou seja, uma raiz dilacerada, ou então uma raiz que naturalmente já é curta. Parece que ela sofreu reabsorção, mas não, o paciente já nasceu assim, tem características de dentes curtos, tá? Não existe aí uma relação muito direta, mas é mais comum você ver esse tipo de raiz curta nos pacientes braquifaciais, tá? Então fique atento, é por isso que é super importante a gente também avaliar isso, a gente está avaliando uma periapical, avaliando uma panorâmica do nosso paciente em início de tratamento, que possivelmente se aquele paciente é um paciente braquifacial, pode ser que você encontre uma incidência maior dessas raízes de tipo curta, tá? Em que ele nunca sofreu nenhum tratamento ortodôntico, nunca passou por nenhuma trauma, nada, e você tem aquela raiz daquele tamanho normalmente formada como curta, tá? Então fique atento nisso. Bom, e aí, desses 6 tipos, né, que a gente passou para vocês, quais são os que têm mais risco? Pipeta, dilaceração e triangular. Todos esses 3 tipos, pipeta, dilaceração e triangular, têm maior susceptibilidade a uma alteração de reabsorção. Aí, pessoal, é só você imaginar o seguinte, né? Imagina que você está movimentando um dente. E aí você está fazendo o movimento. Quando você faz esse movimento, obviamente você vai ter um momento de força atuando naquela raiz. Aquela raiz vai sofrer uma alteração de rotação por conta do centro de resistência dela. Você aplicou a força na coroa,
o centro de resistência e rotação vai girar aquela raiz e, consequentemente, você vai ter regiões de força sendo concentrada numa superfície e de tensão sendo concentrada em outra superfície. E aí entra uma física básica. Quanto mais fina, quanto mais pontual for aquela ação de forças, mais pressão eu vou ter na região. É a história do prego, né? Se você tem um prego com a ponta bem fininha e você faz uma pressão leve, ele tem uma pouca superfície de contato com a região que você está em contato e aquela superfície pequena gera uma pressão, uma força muito maior. Agora, se você tem uma cabeça maior, um prego grande, o que vai acontecer? Aquela superfície de contato, né, de pressão, ela vai estar muito mais espalhada pela área, né? E, consequentemente, você vai ter uma força menor. Então, superfícies pequenas vão incidir forças maiores. E nessas três situações, o que vai acontecer? Basicamente, eu vou ter, por conta da angulação da raiz, do formato da raiz, desse afilamento radicular, eu vou ter muito mais zona de pressão concentrada do que nos outros formatos, como romboide, quadrado. Por quê? Porque naqueles tipos radiculares, os formatos vão favorecer a uma distribuição mais regular da força pela região do ligamento. E, consequentemente, você não vai ter a concentração de forças num ponto só, física pura. E, consequentemente, por não ter uma aplicação de forças num ponto só, você vai ter menor incidência de forças, com menor risco de ocorrência de reabsorções radiculares externas, do tipo inflamatória, que é o que a gente está vendo aqui, causada pelo movimento ortodôntico. Ah, professor, então quer dizer que todo paciente meu que tiver um dente formativo preto vai ter reabsorção? Não, porque não é só isso que vai causar reabsorção. Também tem a ver com outros fatores que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas isso vai ter o quê? Um risco aumentado. Esse paciente, consequentemente, é um paciente que você deveria, de em tempos, ter um controle radiográfico mais intenso para que você pudesse ter a certeza de que está tudo bem, que as coisas estão caminhando bem, tá? Porque, obviamente, esses pacientes têm mais risco. Bom, e aí, nessa condição, em que eu tenho também um outro tipo de reabsorção, ela pode ser causada por quê? A gente já falou da parte de formato de raiz, falou do tipo dos níveis de reabsorção, mas a gente tem que se lembrar também que não é só o movimento ortodôntico que pode causar essa reabsorção. Lembra que eu falei para vocês que essa reabsorção ela também pode acontecer por conta da ação do folículo pericoronário? E quando é que isso acontece? Quando a gente está fazendo, por exemplo, tracionamento de caninos, né? Então, esse folículo, pessoal, quando a gente vê esse folículo ali, ó, na imagem reconstruída tridimensional, a gente não consegue ver ele direito, né? Você está vendo só a raiz e a coroa do dente. Mas olha só, tá vendo como esse folículo ele é gigantesco? Tá vendo como ele tem um formato muito maior, ele é muito mais volumoso do que a gente muitas vezes se lembra? E quando você vê essa imagem tridimensional reconstruída, você fala assim, nossa, mas o dente está longe. Ele está longe. Porque a gente imagina que o que vai reabsorver a raiz é o contato da raiz com a coroa do canino, né? E não é isso que vai reabsorver. O que vai absorver é o contato da raiz com o folículo que está em volta dessa coroa. E esse folículo, então, quando ele comprime a região do ligamento periodontal dos dentes vizinhos, ele faz com que você tenha a morte dos cementoblastos e, consequentemente, você vai ter o quê? Reabsorção, tá? Então, aquela superfície de cementoblasto estava protegendo aquela região do ligamento, não vai estar mais presente ali, né? Porque ela vai ser destruída por essa compressão causada pelo folículo. E aí você vai ter essa reabsorção. Então, quando você tem esse dente ali que vai estar em contato íntimo, ele pode causar esse processo. E a remoção do dente não rompido, ele vai promover o quê? A regressão do processo e recobrimento da superfície. Lembrando que toda reabsorção do tipo inflamatório, ela é suspensa quando o agente causador é removido. Ou seja, se você tira esse dente de contato com o seu lateral e central, por exemplo, ali, o que vai acontecer com aquela reabsorção? Nada, ela fica como se fosse uma cicatriz no formato da raiz do dente. O dente vai manter a vitalidade dele, vai manter o processo dele natural de vida dentária dele, sem nenhum prejuízo. Claro que vai depender também da quantidade de reabsorção que você causou, ou que o dente vizinho causou, mas basicamente ele volta a ter a mesma deposição de uma camada de cementoblastos ali, resistência nível periodontal, ele volta a ter propriedades naturais e normais, tá? Então, cuidado nesse processo. E por que a gente tem que pensar nisso? Porque em ortodontia é muito comum a gente fazer o quê? Tracionamento de canino, né? E eu tenho uma regrinha básica para isso, né, pessoal?
é só você se lembrar de como é que você estaciona um carro. Quando você seleciona uma vaga para estacionar o seu carro, essa vaga ela tem o tamanho exato do seu carro, ou é uma vaga maior do que o seu carro? Obviamente que a vaga ela é maior do que o seu carro, até para que você possa manobrar e estacionar e depois sair, né? Então, quando você está fazendo o tracionamento de um canino, é muito importante que quando você coloca aquela mola para você abrir espaço para o canino, aquela mola abra mais espaço do que você precisa para que o canino venha adequadamente. Aí a pessoa vai ficar de astema. Não, depois você fecha, não tem problema. O que eu estou criando ali é basicamente um espaço para o canino chegar. Lembrando que muitas vezes o espaço dela ele corresponde a 1,5, ou seja, uma vez e meia o tamanho mesio-distal da coroa do seu canino. E quando você faz isso, você também está garantindo que você está reduzindo o risco de, durante esse processo de movimento desse canino, ele não encoste no seu lateralzinho e dê uma lambida naquele lateralzinho ali, ó, o folículo dentinário dele, o folículo coronário dele, não dê uma lambida na superfície radicular e reabsorva, tá? E olha só, nessa espessura, né, de folículo, pode variar de 1 até 5,6 milímetros, né? Tem alguns folículos que parecem cistos, né? Eles ficam muito, muito inflados. E encostou na superfície radicular, vai causar compressão, vai causar destruição da região de cementoblasto e reabsorção, tá? Então, nesse caso, cistos dentígeros e outras doenças foliculares podem sim também lesionar. Isso é bem comum em terceiros molares, né? Terceiros molares que às vezes eles estão lá bonitinho no osso, de repente eles transformam num cisto dentígero e começa a reabsorver todo o seu segundo molar. Então, assim, tem autores que falam, não, tudo bem, pode deixar o dente lá, nada vai acontecer. Ok, mas é importante ter um controle periódico daquela região ali de terceiro molar para garantir que está tudo bem. Porque sim, aquele folículo pode ter algum tipo de doença, começar a se desenvolver mais do que deveria, e você ter uma condição de reabsorção do segundo molar, e aí você acaba perdendo o terceiro molar e perdendo o segundo molar por conta de um dente que estava ali dentro do osso até então sossegado e não ficou tão sossegado assim, tá? Então, conduta é controlar. E aqui mostrando, né, como esse folículo é gigantesco, né, e como ele tem ali na parte interna dele tecido que vai causar essa reabsorção, tá? Então, abra bastante esse espaço para tracionar o seu canino, tá? Lembra de estacionando o carro, tem que ter uma vaga maior do que o carro para ele poder estacionar. Mas e aí, né? Reabsorveu. E agora, né? O que fazer? Bom, quando a gente está falando de reabsorção inflamatória, a gente já falou para vocês que a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar a causa. Então eu tenho que determinar o que foi que causou aquela reabsorção e, consequentemente, remover aquela causa, tá? Basicamente, quando você remove a causa, todas as características de normalidade vão tender a voltar em alguns dias à normalidade. O pH da região volta ao normal, você vai formar novos cementoblastos na superfície, você vai ter uma reconexão do ligamento periodontal naqueles cementoblastos e a vida volta ao normal, né? E aí você vai ter o que então? Uma superfície radicular que vai voltar a ser biologicamente normal, em que você vai ter cementoblastos, você vai ter um tecido de cemento unindo aquele cementoblasto à superfície radicular, o ligamento sendo inserido nos cementoblastos, e, ou seja, uma vida natural daquela região de superfície radicular. Bom, esse é um ponto. Mas e se essa reabsorção foi causada por uma causa bacteriana, ou seja, via canal, uma endo infectada, uma necropulpite, uma endo que foi o causador da reabsorção? Nesses casos, e somente nesses casos, quando eu estou falando de reabsorção inflamatória externa, a endodontista é indicada. Porque o que causou a reabsorção? A endo. A endo causou a reabsorção. A endo que eu falo problema endodôntico, né? Causou a reabsorção. E aí você vai fazer o quê? Vai remover aquela superfície contaminada, vai fazer todo o tratamento endodôntico convencional e você vai ter a remoção, a eliminação da causa e reparo da superfície. Outra coisa importante em relação à endo. Existem alguns cimentos, algumas substâncias que são usadas na endodontia que podem causar, por extravasamento, uma reação inflamatória crônica naquela superfície que pode sim levar a uma reabsorção. É óbvio que hoje os cimentos evoluíram muito, né? Então esse índice potencial destrutivo e inflamatório que esses medicamentos poderiam ter hoje é muito mais baixo, né? Mas ainda assim, eles
por terem agentes bactericidas presentes naquela superfície, naquela solução, esses agentes também podem causar problemas a nível de tecido biológico do seu paciente e causar o que a gente chama de uma inflamação química, ou seja, uma superfície está sendo alterada, inflamada por uma reação química causada por uma medicação intracanal, tá? Aí tem que ser avaliado bem isso, e muitas vezes a conduta é você fazer um retratamento endodôntico para você remover daquela superfície que estava causando aquela inflamação e, consequentemente, cessar o processo inflamatório e cessar a reabsorção. É óbvio que comparando com uma reabsorção do tipo causada pela ortodontia, né, a endo com a orto, é muito menor, né, o quanto se perde de raiz na região apical, comparado com, por exemplo, com essa imagem aqui, né, onde você vê que essa reabsorção ela é muito mais agressiva, né. Bom, e no caso da ortodontia, a indicação é você suspender o tratamento. Depois a gente vai ter o passo a passo de comparando pelo nível de reabsorção, qual vai ser a abordagem clínica que você tem que ter, como é que você vai tratar esse seu paciente, mas é importante você entender que, dependendo do nível de reabsorção, a conduta vai variar, tá? Então, por isso que a gente falou dos níveis, para que daí você entenda que a conduta para moderada é uma, a conduta para extrema é outra, de acordo com aquilo que você vai ter de resposta biológica do seu paciente, tá? E, quando você elimina a causa, a reabsorção não cessa, o que pode ser então? Que a causa verdadeira não foi identificada, né? Então pode ser que você achava que era aquilo, mas não é aquilo. Então, não é simplesmente remover a causa. Você tem que remover a causa e acompanhar o processo, tá? O ideal é que assim que tenha sido removida a causa, os controles radiográficos consequentes não tenham nenhum tipo de variação, ou seja, estabilizou, estacionou o que foi perdido, tá? É isso que você vai ter que encontrar nos controles radiográficos. Agora, se você removeu removeu uma lesão, removeu um tratamento ortodôntico, removeu o problema de canal que estava causando aquela reabsorção, e aí você faz o controle radiográfico e a coisa ainda está ativa, bom, então não era aquilo que estava causando. Alguma outra coisa que você não detectou que foi, tá? Então, falta investigar um pouquinho melhor para saber o que é. E na substituição, na tipo 2, o que fazer? Bom, aí a coisa complica. Por quê? A gente tem que se lembrar, olha que coisa importante, hein? Todo dente anquilosado. O que é anquilose? Anquilose é cola, grudar, juntar, fundir, né? Então a anquilose, o osso se funde na dentina, ele vira uma coisa só. E nessa anquilose que acontece, esse processo, ele geralmente, né, esse processo de anquilose, ele é um processo inicial da relação de reabsorção do tipo substitutiva. E essa anquilose ela vai evoluir para um processo de reabsorção substitutiva. O que vai acontecer é que você vai ter o quê? Basicamente, não tem como cessar o processo, você vai perder esse dente, tá? Então, quando você detecta uma anquilose, antes de você substituir, antes desse processo evoluir para um processo de substituição, você pode fazer uma luxação, tá? E quando é que a gente faz isso? Quando você está diante de, por exemplo, um dente que você está tracionando. Então você solicitou para o cirurgião para ele fazer a exposição daquele canino que você vai tracionar e você está em dúvida se aquele canino está anquilosado ou não. Existe um teste muito simples para se fazer para detectar anquilose e, consequentemente, detectar o primeiro passo de uma reabsorção do tipo substitutiva, que é você fazer um teste de percussão. Você bate num dente anquilosado, o som é vítreo, é tec, tec, tec. Enquanto que você bate num dente que não tem anquilose, o som é mais oco, é toc, toc, toc. Porque o ligamento periodontal absorve aquela força da batida e dá um som mais oco. Enquanto que quando você tem um contato direto do dente com o osso, ele não tem essa, vamos dizer assim, amortecimento do ligamento e o som é um som muito mais vítreo. E é fácil de fazer essa comparação. Bate num dente natural do paciente. Bate no central que está na boca, faz toque, toque, toque. E bate no canino que está expondo ali. Ele faz tec, 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 tec. A chance de você ter o quê? O início de anquilose. Aí, nesses casos, o que você pode fazer? Você pode pedir para o cirurgião, com muita calma, dar uma leve luxada. Não é para ele extrair e colocar o dente de volta. Não, pelo amor de Deus, o cirurgião é bruto, né? Então, fala para ele fazer uma ativaçãozinha leve, porque daí essa pequena movimentação que ele faz pode fazer com que aquela possível anquilose se rompa.
A gente tem que se lembrar que muitas vezes essa ancilose está presente em alguns pontos da raiz do dente. E quando você faz esse tec, né, você faz essa luxaçãozinha leve, você vai estar rompendo esses focos de ligação. Coisa importante. O cara fez esse negócio, fez essa leve luxação, no dia seguinte, no máximo, você já vai ter que começar a fazer um processo de tração daquele dente, tá? Para que você, com o movimento, você não permita com que aquele tecido volte a se juntar na superfície da raiz do dente, tá ali dentro. Então a anquilose, ela é rompida pela luxação e a ativação ela tem que ser na sequência. Você não pode luxar, beleza, tá, manda o paciente voltar daqui a 4 semanas. Meu, esquece, já reparou a merda de novo, já anquilosou de novo. Então não pode, tá? Fez a luxação, e se você estiver do lado do cara na cirurgia acompanhando, já luxou, já cola um acessório, já bota uma haste para trazer aquele dente. Seria o ideal, tá? Nesses casos em que você percebe que há possível risco de anquilose, se você puder estar na cirurgia do lado do cara e ativar aquilo lá, ou ensinar ele a fazer isso, né? Ó, cola um botão para mim, já ponho. Nem que seja errada a tração do cara, tá? Nem que o modo com que ele tenha fazendo a força não seja o ideal para você. Não importa, porque o dente não vai movimentar tão rápido assim, né? Mas pelo menos você está reduzindo o risco de retorno daquela anquilose. E aí o cara vai lá, faz a ativaçãozinha, depois, uma semana, ele volta para você e você redireciona adequadamente aquela força para o movimento que você quer. Mas é melhor fazer errado do que não fazer, tá? Ativação pós-luxação, certo? Beleza. E aí, o que acontece? Caso você tenha então a reabsorção por substituição e a parte do dente reabsorvida já foi substituída por osso, você vai ter o quê? Um imbricamento mecânico muito maior e você não vai conseguir separar, vai virar uma coisa só. Aí não adianta luxar, não vai acontecer nada, tá? Você não vai ter resposta nenhuma. Porque daí pode ser que aquela anquilose já evoluiu para uma reabsorção substitutiva e a coisa complica. E essa, né, reabsorção dentária inflamatória, ela pode ser controlada e curada e tem bom prognóstico. Mas a reabsorção substitutiva que a gente está falando agora não tem prognóstico bom, não tem como parar, não tem como suspender e basicamente perdeu o Playboy, o dente já era. A chance de você conseguir recuperar esse dente é muito pequena, quase nenhuma, não tem como, perdeu, não tem jeito. A coisa evolui muito rápido, não muito rápido, né? Às vezes é um processo lento, mas você não tem o que fazer. Você não tem como movimentar, você não tem o que fazer. Ele vai perder aquele dente de qualquer forma, não vai ter como fazer nada. Bom, e aí? O que fazer? Então aqui é um esqueminha bem legal para você entender qual é a conduta que você tem que ter quando você está diante de uma reabsorção. Então, olha só, quando você não tem reabsorção, né? Deus existe. Quando você não tem reabsorção, você vai, obviamente, continuar o tratamento, não tem nenhum problema, tá tudo certinho, manda ver. Quando ela está também moderada, ou seja, aquela que tem uma reabsorção, mas ela ainda não atingiu 2, é menor que 2 milímetros, né, a reabsorção moderada, o que você pode fazer? Remove a ativação do aparelho, né, descansa por 90 dias, fala para o paciente, é muito importante comunicação, tá? E preferencialmente escreve. Foi constatado um início de reabsorção radicular. O paciente foi informado, está ciente de que serão necessárias ativações mais espaçadas, redução da aplicação de forças, e aí você vai controlar isso depois de 90 dias, está tudo bem, não teve um processo evolutivo daquilo, você continua o tratamento ortodôntico, mas fazendo controles periódicos e fazendo forças menores, certo? Pode tocar a vida. Na reabsorção severa, aquela que você tem mais que 2 e menos que 1/3, o que vai acontecer? Você vai ter que pedir para descansar por 90 dias do mesmo jeito e considerar ou finalizar o tratamento, falar, cara, já deu, ou então você reduzir os seus objetivos. Então aquele cara que era um mega classe 2, em que você fala, putz, vai retrair, blá, 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 e você olhou e já está começando a perder o osso, perder dentina, está pela metade, ele perdeu esse, já está no severa, que você pode pensar? Porque, olha, no seu caso, infelizmente, nós vamos ter que suspender ou reduzir o que a gente estava pensando, você vai ter que ficar em classe 2 mesmo, porque existe um risco grande de você reabsorver essa raiz, se dente ficar enfraquecido, você perder esse dente. Então, em todas as abordagens, né, pessoal, o que é muito importante de ser feito é conversar com o paciente, tá? Você não pode achar que, não vou falar nada para ele. Sabe por quê? Porque a gente conhece dentista, né? Aí o cara vai em outro colega e vai dizer pra você, meu Deus, olha o seu, você sabia que você perdeu metade do seu dente?
O ortodontista contou para você isso? Você está ciente de que seu dente agora perdeu metade da raiz? Se bater um vento ele voa? Não é assim, né? Mas o cara fala isso. Então, se o cara está informado, se você falou tudo bonitinho para ele, explicou o risco, explicou o porquê daquilo tudo, o cara vai entender que faz parte do curso biológico da movimentação ortodôntica e que vida que segue, né? Fazer o quê? Beleza. Então é importante falar. No caso da extrema, aquela em que você já perdeu mais de um terço ou mais, né? 2 terços, ficou só um toquinho. Claro, descansa, panorâmica, remove o aparelho e tchau pardal. Fala, olha, amigão, sinto muito, teu caso é um caso complexo, em que o risco de reabsorção por conta do movimento, por conta do formato, por conta de tudo que a gente está fazendo é alto e você não pode mais tratar. Isso é um ponto importante, pessoal, porque a gente recebe, e vocês vão ver isso, muitos pacientes que já trataram, já foram tratados ortodonticamente. E a gente sabe que o tratamento ortodôntico, basicamente, tem um custo biológico. E esse custo biológico costuma ser a reabsorção. Então, é muito comum que esses pacientes cheguem para a gente já com reabsorções presentes. E é óbvio, quando você faz essa avaliação, é importante você comentar com o paciente, olha, você fez tratamento ortodôntico e uma das possíveis variações que a gente tem por conta do tratamento é essa reabsorção, além de perda óssea também, que pode acontecer muitas vezes, mas você teve uma perda de dentina ali. Então a gente vai tratar você, mas é óbvio que a gente vai sempre estar acompanhando. E é aquilo, né, galera? A gente tem que se lembrar que só tem reabsorção quem faz a radiografia, né? Então, se você não controla, nenhum paciente seu vai ter reabsorção. Essa história é história interessante, a história até do, não era o Tweed, agora eu esqueci o nome dele. É um ortodontista lá da, acho que era o Graeber, da Austrália, em que ele fazia uma mecânica de alças e alças e alças e alças, muitas alças nos dentes dos pacientes. E uma vez ele foi fazer um congresso americano e um cara que foi buscar ele lá no aeroporto, também era ortodontista, né? E puxando conversa com ele no caminho, falou: Professor, é, me diz uma coisa, né? O senhor, o senhor tem observado reabsorção nos seus pacientes? Ele falou: Não, não tenho observado. Aí ele ficou com aquela cabeça, meu Deus, mas a mecânica dele é uma mecânica pesada, com muitas forças e tal. Putz, será que ele não tem mesmo, né? E aí acabou o congresso e tal, ele foi, pegou ele de novo, foi levar de volta pro aeroporto para ir embora e falou, professor, eu perguntei para o senhor, né, a respeito de reabsorção, você disse que você não tinha observado reabsorção, mas a que fator o senhor deve isso de que o senhor não observou reabsorção? Ele falou assim, eu não tenho raio-x no consultório, então eu não observo reabsorção. Simples assim, né? Ou seja, se você não observa, muitas vezes é porque você não está procurando, né? Então, fique atento, faça raio-x periódico dos seus pacientes durante movimentos ortodônticos mais pesados, uma retração, grandes movimentações ortodônticas, até por uma segurança para você e para o seu paciente, tá? Isso é importante. Bom, e aqui, pessoal, uma tabelinha que mostra pra gente o que é a fórmula da reabsorção, tá? Quando você tem a associação de tudo isso aqui, a chance que você tem de ter de reabsorção é 100%. 100%. Então vamos lá. Primeiro, tipo de aparelho ortodôntico. Aparelhos mais pesados, em que trabalhávamos antigamente. Eu não trabalhei com Edgewise, só fiz Typodontia de Edgewise. E na mecânica de Edgewise, que era uma mecânica em que você tinha brackets que não eram brackets programados, pré-programados, todos os brackets eram iguais, então você tinha que fazer as dobras nos fios de aço, com o torque, com a angulação, com o in-out de cada um dos dentes, e aquilo era feito no fio, encaixado no slot e apertado, travado. Essa mecânica por si só, pelo tipo de fio utilizado, né, que não era um fio termoativado, não era um fio que tinha um descarregamento mais próximo do biológico, ou seja, eram forças pesadas, né, você tinha, consequentemente, mais risco para reabsorção. Então, mecânica de Wise é uma mecânica bem característica de causar reabsorção. Obviamente que a gente também tem que pensar que hoje, quando a gente fala de evolução em materiais, nós temos fios ortodônticos muito mais biológicos, que têm forças de diferente magnitude em setores diferentes do arco, que tem mais compatibilidade com o volume periodontal de cada um daqueles dentes. Ou seja, hoje a gente tem uma condição muito melhor de
preservar aqueles dentes. Uma coisa que também é importante é que a gente hoje cada vez mais trabalha com alinhadores, né? E em pacientes com risco de reabsorção, o que a gente pode fazer nesses casos é, ao invés de você fazer um movimento em um dente, que você utilizaria 10 placas para você movimentar aquele dente, você pode fazer o seguinte, olha, como esse dente tem risco, em vez de fazer esse movimento com 10 placas, eu vou fazer esse movimento com 20 placas. Consequentemente, você está fazendo o quê? Você está reduzindo a quantidade de movimento e, consequentemente, a força aplicada por cada um dos alinhadores para que aquele movimento aconteça. Então, você tem mais controle da força que está sendo aplicada. Tem trabalhos hoje que fazem uma correlação direta de indicação para pacientes periodontais de tratamento ortodôntico com alinhador, reduzindo o problema periodontal por conta do quê? Por conta de você estar expondo esse paciente a uma menor quantidade de força e tendo mais controle do movimento que está fazendo com uma força mais tranquila para o seu paciente. E aí a gente entra no próximo item, que são o quê? Forças pesadas e contínuas. Então, forças muito pesadas e muito contínuas vão aumentar muito o índice de reabsorção. Aqui a gente tem que ter um parêntese, que é o seguinte. Forças pesadas, né? Forças pesadas a níveis ortodônticos. O que significa isso? Se você fizer uma aplicação de 100 gramas de força em um único dente, isso é uma força pesada. Agora, se você fizer uma aplicação de 300 gramas num conjunto dentário, isso já não é uma força ortodôntica, isso é uma força ortopédica. E é uma força tão grande que vai fazer com que a resposta à remodelação dentária não aconteça, a remodelação de movimentação dentária, não aconteça exclusivamente no ligamento periodontal, mas aconteça à distância, ou seja, as células ósseas elas vão se remodelar para o movimento acontecer, porque o tipo de força que está sendo aplicada é uma força que está extrapolando o movimento ortodôntico. Tá? Então, forças pesadas elas têm relação também com isso. Forças pesadas a níveis ortodônticos, em que você está fazendo uma força muito pesada em um dente só. Tá? Isso vai causar. Porque, por exemplo, a mecânica com mini placa, em que a gente faz ativação muitas vezes de 500 gramas, 600 gramas, 1 quilo de força numa região posterior para fazer uma impacção daquela região posterior, você vai acompanhar depois aquela variação de, por exemplo, reabsorção radicular em molares é quase zero. Por quê? Porque a força foi para o osso, não foi para o dente do paciente. E você consegue segmentar isso em setores, né? Você faz com que vários dentes estejam sendo atuados ao mesmo tempo e distribuindo adequadamente aquela força, certo? Então, quando a gente fala de força pesada, eu estou falando de força unitária em um dente só, né? Depois, direção do movimento. Qual é o movimento que causa mais reabsorção? Intrusão e torque. A intrusão por quê? Porque você está levando uma força direcionada só para o ápice. Lembra da história do prego? A pontinha do ápice que está recebendo toda aquela força, está causando mais reabsorção. E movimento de torque, porque na torção que você causa no torque, você vai ter uma área de compressão pesada, especialmente na região apical, onde você está levando o dente para movimentação, e no cervical, muitas vezes o movimento está fazendo. Mas é muito mais na apical, que é onde você tem mais força acontecendo. Porque o torque, lembrando que o torque puro mesmo, ele acontece levando o centro de rotação mais próximo do bracte do paciente, né? Então você leva mais próximo do bracte e, consequentemente, aquela distância do centro de rotação ao ponto mais longe do movimento, que seria o ápice do dente, ele vai ter mais pressão acontecendo no ápice, mais força acontecendo no ápice, mais risco de reabsorção acontecendo no ápice, tá? E trauma dentário, óbvio que dentes que foram traumatizados antes do tratamento ortodôntico, e não precisa ser uma pancada, uma porrada, pode ser um garfo que bateu, pode ser uma cabeçada de um filho, pode ser uma bolada no futebol que o cara nem lembra, pode sim ser considerado um trauma dentário e levar a uma reabsorção, tá? Que daí pode ser inclusive o causador de uma reabsorção externa ou interna e também cervical, que são os 3 tipos que têm relação direta com trauma, tá? Então, estudar o teu paciente, entender o risco que ele está correndo é importante para entender que essa associação de fatores aumenta o risco da reabsorção, tá? Muito bem. E aí, né? Estamos diante de um caso extremo. Olha só que beleza isso aqui, né? Praticamente não tem raiz, né? Só tem cervical do paciente, né? Em que você tem que primeiro se lembrar de uma coisa. Respira, engole o choro. E o que você vai fazer? O primeiro ponto importante é se lembrar que quando a gente está falando de inserção, né,
Ou seja, a quantidade de tecido que está ligado àquela superfície radicular e que está mantendo o dente preso no osso, a maior parte do tecido que está fazendo esse trabalho está presente na região cervical da raiz do dente. Ou seja, se o terço cervical está íntegro, ou seja, ele perdeu o terço médio e o terço apical, ficou só o terço cervical, em termos de volume de inserção de fibra, esse terço corresponde a basicamente 60% da inserção. Ou seja, aquele dente ainda tem mais da metade da inserção que mantém ele adequado naquele alvéolo, tá? Então isso é um ponto importante. Ele não vai cair batendo no vento. Mas é óbvio, né, que esses dentes, primeiro, o que você tem que fazer? Eles têm que manter, eles podem, né, no caso, permanecer bem em função estética por um período assim, que você não tem como dizer, tá? Não dá para falar pro cara, vai durar mais um mês, vai durar mais 20 anos. Pode ser que sim, pode ser que sim. E lembrando, né, tudo isso, olha só esses dentinhos aqui, ó. Tudo isso sem tratamento endodôntico, não tem nada a ver. Tá bem claro para você até aqui, né? Que não tem nada a ver a endo, né? Você não vai fazer endo nesses dentes, só porque reabsorveu. Nada a ver, né? Então, você não vai fazer endo a não ser que a causa for a endo. Aí você precisa fazer endo. Aí é outra coisa. Mas não é por conta disso, tá? Segundo, oclusão muito equilibrada, sem interferência, de modo que esse paciente possa ter uma boa distribuição de cargas, tá? E qualquer tipo de interferência, especialmente na região anterior, tem que ser eliminada, porque isso vai causar problema. Obviamente que esse paciente ele tem que ser orientado, se ele pratica algum tipo de esporte, usar protetor. Porque como eu tenho uma reabsorção gigantesca, eu tenho pouca proteção daquele dente. Se ele tomar uma pancada, por mais que a gente tenha 60% de inserção, mecanicamente aquele dente é um dente muito mais susceptível à avulsão, né? Por conta de você não ter uma raiz inserida lá dentro, distribuindo aquelas forças adequadamente. Então, esse paciente tem que ser orientado para usar protetor, porque senão ele vai tomar uma pancada e vai perder o dente, tá? No caso de você ter um trauma, aí você vai ter que fazer um procedimento exatamente igual ao que acontece nos dentes que não têm encurtamento de raiz, tá? Ferulizar, o processo é o mesmo, né? Você vai ter que tentar manter aquele dente em posição máxima possível, certo? Primeiro conduta, como eu falei para vocês, né? Óbvio, né? O paciente tem que estar consciente disso, né, galera? Não adianta você esconder isso dele. E quando ele sabe disso, ele tem que saber que ele tem que se proteger. Então, no esporte ele vai se proteger. Ele não vai poder comer um pão italiano e puxar, porque daí vai sair o dente junto com o pão italiano da boca dele. Então, alimentos duros, frutas, pães, mituras não são indicados para esse cara usar como mordida. Ele não vai morder mais nada ali na frente, com o risco de perder esses dentes, tá? Então, esquece. Nada de morder com o dente da frente. Se o paciente tem bruxismo, o bruxismo é algo que vai levar mais força exagerada para aquele dente. Então você precisa sim, mesmo que seja um bruxismo leve e ocasional, esse paciente ele tem que ser protegido com algum tipo de placa estabilizadora para que você possa ter uma estabilização daquele quadro, especialmente durante o sono, que às vezes ele pode fazer um apertamento mais pesado durante a noite, e se ele faz durante o dia também fazer o uso de placa para você não causar interferência, que seria o item 2, né, uma oclusão equilibrada, tá? Então, proteja. Claro que, como esses dentes, eles têm raízes curtas, não vai inventar de fazer orto nesses caras, né? Pelo amor de Deus, deixa como tá, não tem porquê, né? Melhor deixar quieto. Se você conseguir fazer um movimento ortopédico, né, onde você não tem que movimentar dente, e esses dentes não vão estar associados com nenhum tipo de ancoragem, né, e você não vai ter um ligamento associado com estresse por conta do movimento, você pode fazer o movimento, tá? Mas esse movimento ortopédico ele não vai induzir a reabsorção, porque movimento ortopédico é um movimento ósseo, né? Mas assim, é muito difícil a gente fazer isso num paciente adulto, né? Uma força ortopédica pura é mais complicada num paciente adulto, sem você ter um apoio em dente. Então, assim, muito cuidado com você vai tratar esse paciente. Obviamente que esses pacientes têm que manter uma saúde periodontal espetacular, né? Então esse cara tem que escovar muito bem. Não pode ter relação inflamatória de uma periodontite recorrente. Se o cara não tem inserção de osso, ele começa a perder ligamento que estava unindo esse dente ao osso, claro, ele vai perder o dente, né? Então esses caras têm que ter higiene perfeita, tem que ter
um controle periodontal perfeito, e qualquer perda óssea cervical que vai acontecer ali, ela vai ser muito importante, porque é justamente onde está unindo esse dente ainda ao osso, né, na região cervical. Então você não pode ter nenhuma perda cervical. E claro, esses dentes, né, que são parcialmente ou totalmente não irrompidos, eles devem ser extraídos, especialmente quando estão muito próximos de outros dentes. Então a conduta mais indicada, e eu também gosto mais dessa conduta, é você extrair terceiros molares, tá? Eu não gosto de ficar fazendo preservação. Ah, não, vamos acompanhando. Meu, já aconteceu com um colega meu dentista, ele tinha os terceiros molares, ele tinha medo, pô, ele sabia o processo que ele ia ter que fazer, ia ter que fazer odontodissecção e tal. Então tinha mal medão de passar por tudo isso. Meu, ele teve uma, uma, uma alteração do folículo, um cisto dentígeno, que absorveu, meu, gigantesco aqui na região do ângulo da mandíbula dele. Ele fez uma cirurgia que foi muito mais invasiva, ficou um tempão tomando cuidado. Por quê? Porque daí aquela região fica frágil. Se ele morde pesado, ele pode trincar o osso e fraturar aquele osso naquela região, né? Porque a reabsorção acontece não só no dente, mas toda a região em volta daquele dente, a região óssea em volta do dente, né? Então, nesses casos, extrai. Eu não gosto de manter dente especialmente terceiro molar em boca do paciente, não. Eu gosto de remover para não ter problema, tá? E qualquer outro tipo de hábito parafuncional, né? Preensão de caneta, objeto, roer unha, piercing, né? Aqueles piercings labiais, piercings linguais. Tira essa porcaria, porque vai ter perda óssea. Vai ficar batendo na sínfise, retrai ali o osso ali, expõe, justamente porque o cara não pode perder osso, perder a inserção. Então, assim, esses caras não podem brincar, né, gente? A gente tem que explicar tudo bonitinho, porque senão ele vai perder o dente dele, tá? Por conta de tudo isso, e já passou para vocês. Bom, e a gente tem que se lembrar que o seu paciente que chega para você no teu consultório, ele pode estar assim, ó, com esse nível de perda óssea, com esse nível de reabsorção. E aí, o que você tem que fazer? Informar esse cara, né? Explicar para ele todo o processo, explicar os cuidados que ele tem que ter. Olha como é que estão esses molares. Ou seja, e muitas vezes pode ser um paciente jovem, tá? Pode ser um paciente com 20 anos de idade que chega assim para você. Então, nunca subestime um paciente. Sempre faça os exames bonitinho. Peça radiografia, peça periapical. Se tem algum outro problema, peça até tomografia para avaliar melhor seu paciente. Porque o pior problema acontece quando você negligencia o risco. Você fala, não vai acontecer nada, tá tudo bem, não tem que se preocupar. E aí, o que acontece é que você pode estar diante de um paciente que tem um problema muito sério, um paciente que tem uma reabsorção muito evidente, você não está prestando atenção, e você instala um aparelho nesse paciente, daqui a pouco começa a ficar mole os dentes, ele perde os dentes, e aí, meu amigo? Aí a culpa é sua, porque você negligenciou um possível quadro de reabsorção como esse, certo? Então, todo cuidado é pouco. Faça controles periódicos. Já aconteceu de pacientes meus terem reabsorção, a gente conversa, estabiliza e tudo fica bem, mas é importante você conversar com o paciente, que a pior coisa que tem é você não fazer nada, ignorar, continuar, e aí um belo dia esse cara vai para um outro dentista, faz uma panorâmica e vê esse resultado e fala: o que aconteceu com você? Você usou o aparelho? Quem foi o dentista? Olha o estado do seu dente. Vai dar encrenca para você, tá? Então, reabsorções são preocupantes, podem estar presentes, mas a gente tem como controlar desde que a gente faça esses controles periódicos. Senão, você pode correr um risco sério. O protocolo ideal é que pacientes com todos aqueles riscos que eu falei para vocês façam radiografias panorâmicas pelo menos a cada 3 meses no seu consultório. Você pode colocar isso em contrato para ele, para que você tenha um controle adequado, para que você possa reduzir riscos para ele e garantir a saúde dele. Isso vai mostrar preocupação, isso vai mostrar que você é um cara consciente, que você está preocupado com a saúde dele muito mais do que só arrumar o dente dele ou ganhar o dinheiro dele, tá? Isso gera outro valor para o paciente e eu acho que o teu paciente merece isso. Se fosse você que tivesse dentes assim, e se essa boca que fosse sua? Como é que você se sentiria nesse momento agora? Complicado, complicado. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham curtido, que tenham gostado. A gente propositalmente já separou essas aulas em capítulos, então aqui na barrinha de baixo do YouTube você vai ter a condição de voltar para aquele tema específico da aula que você quiser, para você poder rever. Então use esse cursor aqui de baixo para você ver esses capítulos que a gente já separou para vocês, para direcionar. Às vezes, pô, não lembro direito qual que era a diferença da reabsorção substitutiva pela reabsorção
inflamatória, vai lá e vê. Tá ali bonitinho já no capítulo para você poder enxergar. Beleza? Estudem, sejam bons ortodontistas, sejam conscientes, preocupem-se com seus pacientes e não esquece de você seguir aqui o nosso canal do YouTube da Ortogel para que qualquer coisa nova que a gente possa postar aqui você esteja sempre por dentro. Beleza? A gente se vê, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.